Perdi o. Agora não tem como. Voltamos, pessoal, voltamos. Voltem, 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 não desistam. Sejamos persistentes, vamos continuar aqui. Deixa eu carregar o carregador. Estou esperando o pai David voltar. Só na hora que precisar você coloca. Pega no aquecer. Voltamos, vamos esperar o pai David. Senhor da alegria, para dono do povo que samba, moço pao ele para. Laroye ago exuotara, Senhor da alegria, para dono do povo que samba, moço pao ele para. Voltamos. Olha, pai, eu vou falar, viu? Hoje vai até 1h30 da manhã desse jeito. Não tem problema, não tem problema. Estamos aqui. Voltamos. Compartilhem aí, mandem coraçãozinho. Olha, agora eu estou aqui com uma internet de alta potência. Vamos ver. Se der problema... deixa eu voltar então nessa... Vamos voltar nesse tema, onde você parou dizendo sobre o meme que estava envolvido aí sobre a negritude e tal. Que não chegou... eu acabei de abrir meu computador porque eu fiz questão de printar, porque eu estou muito preocupado com... e eu venho pesquisando isso, inclusive... há poucos trabalhos sobre esse tema, pai, mas é a questão do auto-ódio, não é? Uma questão do auto-ódio, não é? Quer dizer, então, há também, não é? Muito auto-ódio de negros para negros, não é? E é natural que haja, não é? Quer dizer, não é aceitável, mas é natural, porque nós sabemos que tudo isso é resultado, não é, de séculos de racismo, né? Quer dizer, a gente foi ensinado, quer dizer, os desejos são colonizados, a maneira como nós nos vemos é colonizada, a maneira como nós nos reunimos é colonizada. Então, tem dois aspectos que eu queria conversar com o senhor, e aí eu dei um print, agora eu consegui abrir aqui no meu computador. E aí o meme é o seguinte, de resto, até se eu virar jacaré, vou tomar a vacina. Até se eu virar jacaré, vou tomar a vacina. Bom, primeiro... Para mim, é o jogo dos 7 erros, né? É o jogo dos 7 erros. Primeiro, que já não deveria brincar, não é, com uma situação tão cruel, tão grave, não é? Quer dizer, bom, esse é o primeiro ponto. E aí, o que está relacionado ao que as pessoas que estão repostando esse meme não aceitariam se tornar? E eu vi esse meme reproduzido por pessoas negras que se autodenominam ativistas. Então, tem uma foto de um cara branco dizendo: sou homem e sou feminista. Vai encarar? Primeiro ponto. Então,
a pessoa negra que se autodenomina ativista diz que suportaria se tornar jacaré desde que não se torne um homem feminista. Primeiro, é jogo dos 7 erros. Depois, a segunda foto é o Nego do Borel com a sua noiva, namorada, não sei, porque eu não tenho acompanhado isso profundamente. Mas é o Nego do Borel, é um homem preto. Engraçado que a pessoa se diz ativista e ela faz a sua jogada com um homem negro. Não estou defendendo, porque eu também não sou advogado, eu não sou juiz, eu não estudei o caso, isso não me compete. E a terceira foto, são 3 fotos, um homem branco com sou homem e sou feminista. Vai encarar, então, toma vacina desde que não se torne um homem feminista, toma vacina desde que não se torne um homem preto como o Nego do Borel. E depois, por último, que é o pior, que é a catástrofe do auto-ódio, que é a foto do nosso querido Silvio Almeida com a seguinte legenda: coaching antirracista. Eu vi isso, pai. Eu precisava falar para alguém, porque eu não estou fazendo psicoterapia. Amo! Senão eu falaria no divã. Mas eu não estou fazendo psicoterapia, não tenho dinheiro no momento. E o pior é que faz 2 anos que eu não tomo bori, minha cabeça está daquele jeito. Porque em 2019 eu não tomei bori, porque estava com muito iaô lá em casa, muita obrigação, muita coisa, não deram um espacinho para minha cabeça. 2020, porque eu tomo bori todo ano eu tomo bori. 2020 não tomei bori por conta da pandemia. Então, eu vi isso, eu falei, eu não estou acreditando. Que tipo de luta é essa? Que não é, quer dizer, como as forças coloniais, não é, e como o racismo é efetivamente uma força poderosa, pai. Que força, não é? Que força que o racismo tem, que força que as forças que o colonialismo tem, não é? Porque né? Quer dizer, você eu fiquei, né? Quer dizer, eu fiquei abismado, né? Quer dizer, o tamanho do equívoco, não é? Agora diz que não... Estão me ouvindo, gente? Voltou? Babá, tô te ouvindo bem. Cortou 1 hora, mas agora eu tô te ouvindo bem. Voltou? Vocês vão falando, porque eu estou sob magia branca. Eu fiz a defesa, a limpeza, a defumação, mas ainda está agindo. Você vê que a gente se propõe a fazer 21 dias de live, né, de combate à intolerância religiosa, e olha aí o que acontece. Eles amarram, eles querem amarrar a gente. Não adianta. Eles Exato, querem amordaçar. É amordaçar. Eles ficam loucos. Bom, esse é um ponto. Mas, de qualquer maneira, esse tipo de comportamento, muito embora não ajude, também, não é, graças a Exu, graças aos orixás, também não é um comportamento recorrente. Mas, pai,
eu quero falar menos disso e quero conversar com o senhor alguma coisa, dá menos ibope para isso, muito embora seja aterrorizante, tá? O contraditório, amador, infantil, imaturo, mas eu não é sobre a necessidade de formação, não é? De formação. Formação, eu fiquei muito marcado por uma fala do senhor no domingo, quando o senhor pegou e falou... Foi quinta? Quinta-feira, isso. Na quinta-feira, eu estou totalmente atormentado. Foi quinta-feira, na nossa live lá no seu canal, no seu Instagram, eu fiquei muito marcado. Por isso que eu estou trazendo essa questão, porque também um dos ativistas que reproduziram isso é um babalorixá. É um babalorixá negro. Eu estou trazendo menos por causa dele e mais por conta de uma necessidade de aprofundamento da discussão com base numa fala que o senhor trouxe, que sabe, fez todo sentido para mim, que o senhor pegou e falou assim. E eu sei que o senhor também é muito criticado, porque eu também sou, pelos cursos que nós damos, pelas nossas conversas, blá, 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 blá. Ai, porque eles querem se aparecer, porque agora eles são popstar, porque eles são os donos da Umbanda, ele é o dono do Candomblé. Eu vou dizer o seguinte, eu posso não ser o dono do Candomblé, mas os meus ancestrais são, portanto, eu sou também. Então, ficamos por aí. É por aí. Não gostou? Quer dizer, receba. Essa é a minha fala, receba. Receba, chupa essa manga. Porque a magia vai ter que ser muito boa para me derrubar. Vai ter que ser muito boa, porque aqui tem carneiro. Tem carneiro somado a mim e não são poucos. Entendeu? São muitos carneiros somados a mim. Então você vai ter que fazer uma magia poderosa para derrubar esse bando de carneiro chifrudo. Tem bode que está somado a mim, bode que Exu comeu. Tem muito bicho somado a mim. Bom, aí o senhor pegou e disse assim, nós precisamos preparar as lideranças do terreiro, mas de se posicionar fora do terreiro. Não é? Quer dizer, as lideranças precisam ser lideranças. Não é? Quer dizer, uma liderança pondera, uma liderança toma partido, uma liderança não se posiciona de maneira leviana. Não é? Quer dizer, uma liderança é uma liderança. E aí eu queria retomar com o senhor isso. Como é que veio isso na cabeça do senhor? Como é que é isso? O que o senhor pensa disso? Babá, para que fique registrado nessa nossa live, eu quero repetir a honra que eu tenho em estar aqui ao seu lado, o quanto é importante esse nosso diálogo, o quanto é importante o senhor provocar esse tipo de pergunta para as nossas comunidades. Eu não acredito que haja, no fundo, principalmente quando a gente fala sobre lideranças de comunidades tradicionais de terreiro, eu não acredito que haja uma separação, uma divisão, até porque aquilo que nós já conversamos em outras lives, fundamento, pouco importa qual é o seu. Fundamento, pouco importa o que você pratica no seu terreiro, pouco importa em quem você acredita, se você incorpora, se você não incorpora, se você aceitou, se você não aceitou. Até porque, das suas gavetas, quem mexe é você. A minha preocupação se estabelece a partir desse conjunto de informações que nós, de comunidades de terreiro, estamos dando o nome de comunidades tradicionais de terreiro. Até porque a pergunta é, quem responde por essas comunidades? Quem são aqueles que nós chamamos de pares? E quem são aqueles que estão à frente dessas comunidades? O que eles propagam?
O que eles desenvolvem? Qual é o discurso que eles têm desenvolvido? Então, Babá, há uma cultura na Umbanda, e essa cultura está instalada aí, principalmente da década de 50 para frente, que é a cultura de estudar-se a Umbanda, a cultura de pensar Umbanda, a cultura de criar turmas para se estudar Umbanda. Isso vem da década de 50 para frente, principalmente para a formação de lideranças. Então, assim, ó, deixa eu corrigir. Não é formação de lideranças, para formação do que se entende por sacerdote de Umbanda. Então, existe isso. Eu participei de alguns cursos, a gente fez vários cursos, e aí eu entendi o que é o tal do sacerdote de Umbanda, mas em nenhum curso de sacerdócio de Umbanda que eu já fiz me preparou para ser um líder. Em nenhum me preparou para as questões sociais para fora do terreiro. Então, de uma coisa é fato. Quem vai me ensinar a fazer, quem vai me ensinar a sentar, quem vai me inspirar em tal coisa, é seu Tranca-Ruas, é Pai João de Angola, é seu Ubirajara, são os guias de dentro de casa. Agora eu quero ver, quando alguém me colocar em um palco, dentro de um evento, e fazer a pergunta, o que é Umbanda e qual é a responsabilidade da Umbanda ante a sua sociedade, ante a sua comunidade, eu quero ver se vocês aprenderam a responder isso. Então, a gente tem muito aquela visão utópica de que o Babalorixá, o pai de santo, o sacerdote, é aquele que tem a consciência e a cognição de fundamentos de terreiro, e isso não é verdade. Isso não é verdade. Aliás, isso é uma meia-verdade. O que vai tornar alguém como representante religioso de uma comunidade é quanto ele a representa fora do terreiro. Então as pessoas se preocupam em, eu quero fazer um curso de sacerdócio para aprender a fazer padê, para aprender a fazer uma bola de farinha, sendo que não é isso que nós estamos falando, até porque não é esse o legado que você vai deixar para sua comunidade. O legado de existência e principalmente dessa resistência tão necessária está para a formação desse líder e o quanto ele representa a sua comunidade fora do terreiro. E pensando nisso, eu criei essa concepção de curso de formação de lideranças de terreiro. Porque isso não implica, você é de candomblé porque eu não vou te ensinar a fé. Isso não implica se você é de Umbanda, porque muitos dos fundamentos que vão te ensinar são seus guias. Isso não implica em falar de fundamentos de terreiro, porque suas práticas quem decide é você. Isso implica em perguntar, olha, qual é a sua concepção a respeito das políticas sociais atuais? Olha, vamos discutir como está posta hoje as religiões tradicionais de terreiro. Vamos discutir quais são os vereadores que estão entrando nesse momento, aqueles que estão com um discurso pronto para nos ouvir. Vamos pensar qual é o sistema que nós podemos fazer para que as delegacias possam receber os nossos boletins de ocorrência sem negligenciar a vossa participação na sociedade. Então, são esses os pensamentos que a gente desenvolve até para entender o que é do sacerdote, o que é daquele que é responsável pela sua comunidade e o que é da prática de terreiro, o que é da individualidade de cada comunidade, de cada terreiro, de cada grupo. Então, quando a gente pensa sobre isso, Babá, o que a gente desenvolve nada mais é do que pertença, identidade e consciência. São três aspectos fundamentais que nós precisamos entender para a formação de uma liderança. Então, a minha intenção é que quando a gente fala de formação de liderança, que a gente possa entender o que de fato é Umbanda e o que de fato nós estamos comendo e praticando que não faz parte da nossa cultura. A partir das nossas próprias ações. Na Umbanda, acredito que não tem isso no candomblé, Babá, mas na Umbanda ainda há muito aquela visão de que a Umbanda, a caridade, nós estamos para trabalhar para atender. E essa visão é uma visão falha, embranquecida e espírita. Presente nos centros espíritas que influenciou muito a Umbanda. E aí quando a gente questiona quais são os valores da sua comunidade, as pessoas não conseguem responder. Quando eu pergunto o que a sua comunidade propaga, as pessoas vão cair naquela vala da tal da caridade. E terreiro de Umbanda tem um problema terrível, que é as pessoas só se entendem de terreiro quando elas atendem outras pessoas. E aí parece que elas se sentem praticantes da caridade quando o terreiro nada mais é do que um conjunto de valores praticados em um grupo de nome comunidade.
Então, não tem nada a ver sobre aqueles que vão visitar o seu terreiro. Tem a ver sobre o que vocês fazem dentro de vocês, em comunidade. Então, há uma dificuldade muito grande de fortalecimento dessa ideia, Babá. Parece que a Umbanda estuda e faz cursos e tal, mas quando a gente fala de preparação de lideranças, nós temos um sério problema. Sério problema. Porque a gente entra lideranças bolsonaristas. Nós ainda vamos encontrar pessoas que dirigem comunidades de terreiro, mas não conseguem desenvolver um discurso voltado para as mulheres pretas da sociedade. A gente ainda vai encontrar líderes que vão dizer que a Umbanda pode ser branca, Umbanda pode ser espírita, pode ter uma Umbanda para todo mundo. Líderes que vão rezar o Pai Nosso dentro do terreiro, velho. O Pai Nosso, tem gente que vai rezar na abertura da gira o Pai Nosso. Sem olhar o quão opressor é isso para os próprios caboclos, para os próprios pretos velhos, para o próprio povo que foi forçado a atravessar o Atlântico e ainda teve que ter tomado seus próprios nomes. E a história da Umbanda, isso é que é difícil das pessoas entenderem. A história da Umbanda é assentada sobre um conjunto histórico de apropriação cultural, onde as pessoas a todo momento fecham os olhos para essas questões e rechaçam essa ideia. Então, quando eu falo de formação de lideranças, eu falo sobre a necessidade das pessoas atinarem sobre o que é a Umbanda para fora do seu terreiro. E a responsabilidade de descarregar esse discurso. Entende? Perfeito, perfeito. Eu estou muito, o senhor também, né? Nós nos acompanhamos. Sobre os porquês, não é? Eu estou muito preocupado sobre os porquês da existência da Umbanda e do Candomblé. Eu acho que a gente precisa fazer essa pergunta, né? Quer dizer, que construção histórica é essa, não é? Por quê? Espera aí que o pessoal está dizendo que travou. Olha, eu vou te contar, gente. Eu vou te contar, viu? Hoje, para mim, eu não leio nenhum comentário, não tenho acesso aos comentários. Para mim, não sobe comentário. Mas está indo bem. O mais importante mesmo é eu te ouvir. Você está me ouvindo? Agora tô. Mãe Dani, está me ouvindo, Mãe Dani? Mãe Dani, querida, está aqui. Voltou. Bom, eu vou voltar um pouquinho, então. Eu estou muito preocupado, nós estamos preocupados, eu sei que o senhor também. Eu estou muito preocupado, porque o que acontece? Eu não sei, aí o senhor me conta da Umbanda. O Candomblé, até por conta, e eu entendo, eu não sou uma pessoa, eu podia se chamar Sidney Compreensão, meu sobrenome poderia ser Compreensão. O Candomblé é o seguinte, o Candomblé, por conta do racismo, não é? Como já foi crime previsto no Código Penal, por conta, né, do escravismo, o Candomblé ele foi reduzido à praxis. Então, ele fica reduzido à prática. Por isso que virou, mexeu, a gente volta e fala: ai, o fundamento. Ai, faltou fundamento. Ai, quais são os fundamentos? Porque, de verdade, o Candomblé se viu reduzido aos fundamentos. As Yalorixás, né? Quer dizer, Mãe Senhora, Mãe Menininha do Gantuá, Mãe Olga de Alaqueto, romperam um pouco com essa questão de política interna e conseguiram fazer, Mãe Stella, não é? E conseguiram fazer uma política externa, para além da praxis, para além, porque, de verdade, o Candomblé ficou muito preso à ritualização, aos rituais.
silenciado, não é, pai? Silenciado, perseguido, não é? Sofrendo racismo, o que que acontece? Ele acaba um pouco sem voz, não é? Do lado de fora. Acaba um pouco sem voz. Isso. Não é? E hoje ainda, não é? Quer dizer, o candomblé tem resistido, não é? Ele tem resistido à sua expansão, não é? Tanto em termos de comunidade, quanto em termos de expansão. O candomblé é refratário a uma expansão intelectual, ele é refratário a uma expansão em termos de formação, ele é, e aí eu acho que ele é mais do que a Umbanda, porque a Umbanda já tem, pelo menos aí o senhor me conta, porque para mim a Umbanda ela já tem uma tradição de formação. Aí o candomblé tem o outro lado, né? Porque ele ficou muito reduzido à praxis, e aí você tem um outro problema, que é o problema do tudo é segredo. Num primeiro momento, tudo era segredo, que era por conta da proteção. Tá, tudo bem, a gente está entendendo, né? Quer dizer, vamos pensar, século XVI, XVII, XVIII, a pessoa de candomblé morreria, né? Se ela levasse isso a público. Mas hoje não, hoje século XXI, não é? Então, eu tenho... E aí é o seguinte, o sentido do candomblé fica reduzido à ritualização. E pior, pai, o candomblé não rompe as suas paredes, porque o ritual acontece dentro do terreiro. E se o candomblé fica reduzido ao ritual, ele não reverbera socialmente. Ele não reverbera socialmente. Socialmente ele fica praticamente invisível. Exato. Não é? O senhor sente esse movimento também com a Umbanda? Pai, eu sinto um movimento o qual não é tão similar ao do candomblé, mas a síntese dele desencadeia a mesma coisa. A gente guarda os nossos rituais, a gente guarda a nossa prática e reserva o nosso terreiro para dentro do nosso próprio umbigo. E aí, no final, a gente quer chorar quando o Henri Castelli é chamado pela Rede Globo para falar sobre candomblé. Quando o Juliana Paz Leme é chamada pela Rede Globo para falar de candomblé. Quando os nossos, de fato, não são chamados para falar de candomblé. Mas é evidente, a gente não aparece. E quando a gente aparece, a gente não sabe falar das nossas coisas com uma linguagem a qual as pessoas entendem, ou seja, fora dos fundamentos do nosso terreiro. E eu falo sobre isso porque quando eu faço eu estou na PUC fazendo o mestrado em Ciência da Religião, e quando eu vou falar de Umbanda, parece que a Umbanda é igual um negócio igual Saci. Não existe, não existiu, uns vão dizer que existe. As pessoas acham muito mais folclórico e cultural do que propriamente religioso. E não entendem que Umbanda é uma religião de milhões. Não entendem. Para eles, a Umbanda é um negócio assim, nossa, mas você é um bandista? Nossa, como que é? Me conta. Eles tratam a religião como se fosse algo de outro mundo. E, de fato, é. Porque, para eles nunca viram alguém falar de Umbanda, sabe? E eu costumo dizer para os meus, nós estamos em uma bolha da qual dificilmente, se nós não estivermos unidos, nós não vamos romper. E não chora quando sair, por exemplo, na Veja ou na Caras, Umbanda é pop. Sabe por que Umbanda é pop? Porque eles vão ouvir de Umbanda a partir de pessoas que não se prepararam para falar de Umbanda, que não foram ensinadas a falar de Umbanda. Vão ouvir de pessoas que foram ensinadas a falar de terreiro, e não propriamente dos impactos que a religião tem entre as pessoas. Sabe, pai? Então, a Umbanda nós temos um outro problema.
E aí o senhor falou de um elemento importantíssimo. Nós temos um problema que é, muitos vão olhar para a Umbanda como uma religião sincrética, tá? Assim como fizeram com o Candomblé, muitos... Na Umbanda não tem muito aquele discurso do Roger Bastide, do Pierre Berger, que buscava a pureza da religião, mas na Umbanda tem um mito fundante que é extremamente dificultador para as nossas existências pretas e mais honestas de terreiro, que é o mito em que a Umbanda é espírita, que a Umbanda é espiritismo. E que o fundador da Umbanda, que morreu em 75 se intitulando espírita, foi alguém que de fato construiu bases para a religião. Então, como que eu posso me intitular umbandista, sendo que o fundador da Umbanda morreu se intitulando espírita? Sendo que a primeira bom, fundador, como dizem, né? Aquele que institucionalizou, que legalizou, que tornou conhecido por meio dos cartórios o que era a tal da Umbanda que já existia. Mas a história da Umbanda, como eu disse, como ela é marcada por apropriação cultural, hoje na Umbanda o que a gente vê é a sequência desse tipo de aviltamento. Hoje na Umbanda, é na Umbanda que se faz solo fértil para aquele tipo de discurso que o preto velho é uma energia, que ele não precisa mais daquela capa espiritual. Mano, isso é conversa do espiritismo. Quem falava isso eram espíritas do século XIX. Quem replicava isso era, inclusive, Leal de Souza, um cara que escreve um livro chamado, olha só, o primeiro livro de Umbanda chama-se O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda, que é um livro que não fala de Umbanda, que é um livro que fala de espiritismo com um teor altamente racista. Então, na Umbanda, nós temos um sério problema de compreensão da nossa própria identidade. Nós ainda estamos perdidos, feito muitas vezes os negros, como o senhor bem disse no começo dessa live. Nós estamos perdidos e a gente não se entende. Nós não entendemos quem nós somos. A Umbanda briga por coisas do tipo, pai, Umbanda é brasileira ou afro-brasileira? Ainda tem gente que discute a natureza de uma religião de orixá. Ainda tem gente que discute a natureza de uma religião de valores e práticas da cultura banto. Ainda tem gente que discute a nossa essência. Então percebe como o vão vai se abrindo quando a gente vai apertando o binóculo ali, sabe? Então a gente vai percebendo que as dificuldades de tornarmos uma cultura legítima a partir das lideranças é muito grande. Por quê? Porque por mais que haja um curso ou formações de lideranças, essas formações são muito vagas e não formam líderes, não formam um representante de uma comunidade. Então eu acho que os nossos problemas são diferentes em partes, mas que ao final ele vai resultar em uma única coisa. A gente não consegue identidade porque nós ainda estamos perdidos em virtude do discurso que colocaram pra gente sendo nosso. E de fato não foi. Entende? Então, ponto. Eu acho que a gente fecha um bloco aqui. Fazer a Marília Gabriela. Não, porque é o seguinte, não é? Quer dizer, essas conversas, elas, embora podem parecer conversas soltas, não é? Mas são conversas extremamente necessárias, não é? E elas estão, em alguma medida, elas não estão contribuindo só para quem está nos vendo agora. Na verdade, elas estão contribuindo para a nossa formação. Eu acredito muito nisso. Sim. E aí tem um primeiro ponto, não é? Que a gente precisa, tanto nós de Candomblé e Umbanda, nós precisamos partir de um lugar, e não tem jeito, que é um lugar histórico, não é? Quer dizer, quem somos? Não é? Quer dizer, quem é que somos? Por quê? Né? Quer dizer, eu tenho muito essa conversa, como o senhor tem também, com seus filhos e filhas, e alunos e alunas, e não há nenhum equívoco na utilização do nome pai e mãe, não há nenhum equívoco, porque, de verdade, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, a Umbanda e o Candomblé negros, eles pretendiam
reconstituir ou minimamente possibilitar que negros e negras escravizados tivessem uma família e um pai ou uma mãe, porque nós sabemos que a família africana no Brasil ela foi dizimada. Então, esse era um lugar de reconstituição da família africana e por isso que nós utilizamos os nomes de pai e mãe. Pai e mãe. De santo, aí é outra história, blá, blá, tudo bem. Deixa para lá, a gente resolve isso outra hora. Mas eu estou pensando aqui, porque a gente está conversando e eu já estou organizando, a gente vai organizando as coisas na cabeça. E eu penso que a gente precisa, eu tenho sempre uma conversa fundamental com as pessoas de terreiro, com as pessoas que estão chegando, com as pessoas, enfim, que é o que você quer do terreiro. O que você quer do terreiro? O que você está fazendo aqui? Não é? É fundamental que a gente responda essa questão. Não é? Porque eu sei por que eu estou no terreiro. Eu sei por que eu estou no terreiro. O senhor sabe por que está no terreiro. Não é? Quer dizer, mas a grande maioria das pessoas não sabe. E se ela não sabe, tem um outro problema. Além de não saber, quando eu não sei por quê, aquilo também é automaticamente, facilmente descartável, porque eu não sei por quê. Quer dizer, para mim, pai, para mim, é impensável largar o candomblé. É impensável. Impensável. Seria como me matar. Largar o candomblé seria como tirar a minha própria vida. Porque é isso. Para mim, o candomblé é o meu ethos. É a minha identidade. Exato. É o ar que eu respiro. Exato. É o meu compromisso com aqueles que vieram antes. Não, eu não estou. Não pensem vocês que eu estou no candomblé por algum bem material para atender os desejos capitalistas. Não, que eu não possa. Eu posso. Eu posso ter desejos capitalistas. Sim. Né? Eu preciso de conforto, eu também mereço. Não é porque eu sou um homem preto que eu tenho que dormir jogado na sarjeta. Não, 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 não. Meu colchão é ortopédico, custou 14 mil. Porque eu tenho problema de coluna. Não, não, não. Não é porque eu sou um homem preto que eu tenho que dormir na sarjeta. Exatamente. Então, só que é o seguinte. O que eu tenho é resultado do meu compromisso e da minha capacidade de compreensão. Resultado da minha pertença. É resultado do todo. O que eu sou e o que eu tenho. Né? Porque eu também acredito que do mesmo jeito que eu honro Xangô, Exu, e Oxum, Iemanjá, Inhansã, e Ogum e todos os orixás, eu tenho certeza que eles também me honram. Axé. Não é? Quer dizer, é recíproco. Então, hoje eu estou no candomblé pela minha ancestralização. Os meus filhos sabem, eles sabem. Se eu morrer, a culpa é deles. A culpa é deles. Porque o compromisso deles comigo é o meu compromisso com a minha Lorixá, com o meu avô de santo, com aqueles que vieram antes, porque eles estão ancestralizados por meio de mim. E também por isso que eu não tenho um comportamento leviano. Eu tenho um comportamento de autoridade civilizatória, porque é o que eu sou. Então,
Eu acho também que a Umbanda, eu vou falar, mas eu não tenho assim, essa experiência toda, mas eu vou dizer, e aí o senhor faz o reparo. Eu acho que a Umbanda também está muito despotencializada, muito enfraquecida, com uma negação, não é, de uma ancestralidade negra, com uma negação de uma origem negra, com essa história de evolução que eu não suporto. Eu não Que suporto essa palhaçada de Que evolução espiritual. Com essa história de espiritismo, com essa história de caridade, não é? Que são elementos que também invadiram, o candomblé também invadiram, né? De forma bem forte e colonial também invadiram, né? Quer dizer, tem gente de terreiro de candomblé que acredita em pecado. Por quê, pai? Eles acreditam. Ai, meu Deus. As pessoas acreditam que só o cristianismo possui bondade, possui ética, possui moral, possui valores. A pergunta que eu faço é o seguinte: cadê essas coisas todas? Porque nós deveríamos viver, nós somos, de acordo com o censo, mais de 90% de cristãos, envolvendo católicos e evangélicos. Então, nós devíamos viver no melhor país do mundo. Exatamente. Não é? Porque se eles é que têm solidariedade, bondade, ética, moral, igualdade. Nossa, o Brasil deveria ser realmente o paraíso deles, não é? Quer dizer, o paraíso deles. Bom, mas a grande questão é o seguinte: por que a Umbanda existe, pai? Qual é o papel da Umbanda no mundo? Babá, a Umbanda, por definição, Umbanda é uma cultura de valorização de povos socialmente marginalizados e excluídos. Isso é definição de Umbanda. Então, quando você faz parte de uma comunidade como essa, significa que você vem para honrar todos aqueles seus ancestrais que em vida ou em morte foram marginalmente excluídos. Foram colocados na sarjeta, foram colocados à margem da sociedade. Então, qual que é o meu papel e única missão que eu carrego na Umbanda? Ser feliz em nome dos meus ancestrais. Esse é o único papel que eu tenho para honrar os meus ancestrais. É ser feliz honrando a minha ancestralidade. E não é isso que está posto hoje na Umbanda. Não é isso que é colocado hoje nos terreiros. O que é colocado hoje nos terreiros é que precisamos atender as pessoas para fazer o bem ao mundo, para praticar, e aí vem a palavra, a caridade. Que é uma palavra que eu peguei ranço, que é uma palavra que eu peguei ódio. Por quê? Porque ocidental, umbandista, sabe o que é caridade. Não responsabilidade social. Então, esses aspectos são altamente duvidosos quando a gente chega em uma comunidade de terreiro e o valor maior é a caridade, onde deveria ser, no mínimo, a consequência. Em terreiro de Umbanda, pouco se discute dois assuntos que são extremamente caros para nós que somos negros: família e identidade. São dois assuntos que são deixados à margem e não são considerados. E veja, para nós que somos pretos, raramente conseguimos acessar a nossa ancestralidade como o branco consegue. Inclusive, reafirmar uma segunda cidadania. Nós não afirmamos uma cidadania na Goqueto. Eu sou de Leifé, eu sou de Irê, eu sou de
de Queto, sou de Oió. Nós não temos isso, então identidade para a gente é um assunto caríssimo. E família, bem como o senhor disse, a reconstrução da família por meio da comunidade é algo extremamente importante. E quando você chega em algumas comunidades, você vai perceber que lá não tem a tratativa do pai, da mãe, do filho. Pelo contrário, herda-se, inclusive, esse aspecto aí costuma-se dizer, aqui há o dirigente e aqui há os trabalhadores do terreiro. Então, o problema da Umbanda é que sintetiza toda a ideia, a proposta da identidade a partir de uma prática caritativa e a ausência de responsabilidade social. Então, os fundamentos do terreiro se perdem, os tambores esfriam, as rezas antigas se esquecem e agora a gente tem uma instituição que deixa de ser terreiro. A gente tem uma instituição voltada ao capital que tem por mérito somente reunir pessoas para praticar cursos de Umbanda. Então a gente chegou em um ambiente o qual é desfavorável para a Umbanda, para as comunidades de Umbanda e somente favorável para esse instituído capital umbandista. Então, o grande lance hoje é que as pessoas não se preocupam com os valores. Ninguém está disposto a falar dessa identidade, a pensar no preto velho de uma cultura quimbundo. Ninguém está disposto a parar para entender uma seleção de palavras que vem do quimbundo. Ninguém está disposto a isso. As pessoas perderam esses valores, estão dispostas somente a falar sobre atendimento de terreiro. E aí, o que é mais aviltante, você vai encontrar em terreiro outras culturas que são extremamente descoladas da cultura de matriz africana. Então você vai ver terreiro hoje cantando música cristã. Você vai ver hoje o sacerdote abrindo gira cantando o Pai Nosso. Você vai ver valores que são norte-americanos dentro dos terreiros, como, por exemplo, prática de Theta Healing, que é uma cultura norte-americana, agora do século XXI, sendo praticada dentro do terreiro. Então, qual que é o grande problema? O problema são essas técnicas? Não. O problema é praticar isso dentro de um terreiro de Umbanda e falar que isso é Umbanda. Essa é a nossa dificuldade. Por isso que eu sempre defendo a ideia de que nós, umbandistas, precisamos parar as máquinas e começar do começo respondendo a seguinte pergunta: quem nós somos? Quem nós somos? Será que você entende que você faz parte de uma cultura de povos ancestrais? Você consegue entender que é uma cultura de valorização? Você consegue entender que está alocado o culto da Pomboanizila? Você consegue entender que não tem como você construir a identidade de uma pombagira loura dos olhos verdes se Pomboanizila, a cultura, está alocada em Angola, em Congo? Será que você consegue entender que orixás têm origem e essa origem é preta? Que Pombagira é uma mulher preta, que Pombagira, inclusive, é uma mulher preta, Pombagira é uma mulher gorda, que Pombagira é uma mulher que é altamente excluída da sociedade e as pessoas não querem pensar sobre isso, babá. Foi bem o que a gente conversou naquela live de quinta-feira. Todo mundo adora caboclo. Ah, eu tenho 7 flechas, o branca, o birajara, tudo, mas ninguém gosta nem ao menos de ouvir falar sobre a responsabilidade social voltada às comunidades nativas brasileiras, as comunidades que estão hoje alocadas na capital e são indígenas. Ninguém gosta de levar essa discussão para dentro do terreiro, até porque o que mais se vê hoje são terreiros dizendo: aqui nós não falamos de política, nós não falamos das questões sociais, aqui o nosso trabalho é voltado para a caridade, que também não se explica, não se desenvolve uma responsabilidade social ante aquela comunidade e sempre continua naquele marasmo. E é por isso, e é só por isso que se constroem pessoas que tornam-se frequentadoras de terreiros e não participantes de comunidades. Com isso, os terreiros ficam igual academia. Uma pessoa sai de uma, vai para outra, agora tá aqui, faz o santo aqui, aí tá aqui, se inicia lá, e agora pula para cá, quando der meu tempo eu vou para outro terreiro. Então você não tem mais uma pessoa que faz parte com aquele sentimento de pertença de uma comunidade. A única coisa que você vê é uma pessoa que agora frequenta um terreiro de Umbanda e não que faz parte de uma comunidade, bem como os valores que ali tem. Então, esse problema é gravíssimo. É gravíssimo, porque as pessoas não tomam Umbanda como pertença, e sim como prática. As pessoas perderam o ethos. Aliás,
talvez nem tenham conhecido o que é olhar o mundo pelo viés do preto velho. Porque se alguém aqui de terreiro de Umbanda olhasse o mundo pelo viés da pombagira, jamais nós teríamos machistas dentro do terreiro. Se nós olhássemos o mundo pelos olhos do caboclo, jamais nós teríamos bolsonaristas dentro do terreiro. Se nós olhássemos o mundo a partir dos pretos velhos, jamais nós teríamos racistas nos terreiros. Então, eu acho que as pessoas começam a entender que chegou a hora de nós pensarmos Umbanda a partir de um ethos. Ou seja, traduzir os ensinamentos dos caboclos, guias, pretos velhos, pombagiras, de todos os guias para fora do terreiro. E é isso que vai nos tornar identitários, ou seja, capaz de absorver a identidade que tanto se prega a partir dos guias dentro dos terreiros de Umbanda. Então, eu realmente acredito, meu pai, que o umbandista precisa desenvolver um umbandista para aprender a olhar o mundo enquanto umbandista, para só assim identificar-se com uma identidade. E aí ele pensar, não dá para matar a Umbanda em mim, porque eu sou a Umbanda. Sabe? Sem palavras, né? Quer dizer, nós temos muita coisa para resolver, né? Quer dizer, não é pouca coisa não, né? Quer dizer, mas nós sabemos, né? Quer dizer, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, tudo isso que nós apontamos, talvez na Umbanda eu acho que um pouco mais, a Umbanda, né, quer dizer, ela foi... porque também os elementos, não é, que foram se sobrepondo a uma origem negra da Umbanda, eles são elementos, não é, quer dizer, são uma cobertura branca para justamente gerar a aceitação, não é? Quer dizer, porque então é esse movimento, né? Quer dizer, é uma cobertura. Então aquele Cristo no altar. Exato, não é diferente do crucifixo que está lá no fórum, lá no Exato. Tribunal de Justiça, não é diferente. Por que que está lá esse crucifixo no Tribunal de Justiça? Por que que está? Para dizer, olha, aceitem, porque aqui nós temos Cristo, nós temos essa força hegemônica, porque aqui nós temos essa força branca, porque aqui nós temos essa moral cristã, e também, né, quer dizer, por que que Cristo está no terreiro de Umbanda? Também é para isso, não é? Quer dizer, também é para dizer, olha, apesar das origens negras, nós temos aqui elementos, não é? Elementos que tornam a Umbanda e o Candomblé palatáveis, não é? Quer dizer, tem a ver com esse movimento de palatalização. O Candomblé, ele fez sobretudo aqui na região sudeste, ele faz um movimento às avessas de negação da marginalidade. Então, para negar a marginalidade e a subalternização, ao invés de fortalecer a sua história, a sua identidade, ele começa a se encher de luxo, a se encher de penas, a se encher de brilho. Entendeu? Ele faz um movimento, ele começa a negar a sua bruxaria, a sua magia. Ele começa a esconder que o tranca-rua mata o galo no dente, glu, 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 sangue, que isso é feio. Ele tira as suas cantigas que falam
no demônio. Então, ele começa a fazer um movimento que não é um movimento, não é de defesa, é um movimento de se tornar aceitável. Muitas pessoas me perguntam, pai, por que eu não acredito em candomblé puro, umbanda pura, em nada puro. Puro é coisa de nazista, Eu não acredito em nada puro. Quem que quer um negócio puro, gente? Puro não é bom. E aí, o pessoal pergunta, pai, o que o senhor acha dessas cantigas de Exu e Pombagira que fala, né, que Exu mata, que Pombagira mata, que fala no demônio, que fala no seu... Deu meia-noite, cemitério treme, Catatumba abre e defunto geme. Eles acham feio, não pode, tem que cantar. Deu 24 horas, a casa onde estão enterradas as pessoas se move e as catatumbas... Olha, eu não sei o que eles querem. Gente, para de palhaçada. Esse não é o problema, Não é? Quer dizer, o texto não é o problema, é verdade. Não é? Quer dizer, é verdade. Não é? Quer dizer, tanto Exu quanto Pombagira são memórias existenciais transgressoras. Não é? Quer dizer, as Pombagiras são mulheres fortes, mulheres que criaram a sua família, mulheres que lutaram contra homens, mulheres que foram assassinadas por homens violentos. Os Exus têm uma conexão com a rua, com a estrada, com a encruzilhada. Gente, e aí as pessoas... não canta mais isso! Sabe por que eles falam não canta mais isso? Para ser aceito. Eu não quero ser aceito. Eu quero ser respeitado. Respeitado. E se não me respeitar, é bom que tenha medo de mim. Exatamente, porque hoje eles não têm nem medo. Nem medo eles não têm mais. Eu vou falar. Houve um tempo que eles tinham medo. Hoje nem medo eles têm mais, porque a gente foi ficando tão palatável, tão cordial, tão bonzinho. Babá, mas é o seguinte, sabe? Eu tenho chifre enterrado no quintal e desse chifre eu só sei o que tem nesse chifre. Então é bom que tenha medo real, porque a gente sabe o que a gente faz. E aí o senhor falou no começo dessa nossa live aqui do Silvio, e o Silvio é um negócio que eu mal consigo falar. Eu tenho uma profunda admiração por Silvio Almeida. É alguém que eu, toda vez que vejo, me emociono. Porque o Silvio foi alguém que eu olhei e, pela primeira vez, um preto que eu olhei e falei, nossa, achei alguém que eu quero ser quando crescer e essa pessoa se parece comigo. Então, e o Silvio me ensinou um negócio. Existe um termo chamado dog whistle, que é um termo dado, e certamente o senhor sabe sobre isso, que é um termo dado para aquelas imagens colocadas, feito Borba Gato, hoje colocado na cidade de São Paulo, para lembrar o quão aviltante foi naquela época para os povos pretos. Então, eu atribuo tudo isso que nós estamos falando aqui, sobre esses pontos mais palatáveis, sobre as imagens católicas no altar, sobre Cristo no altar, esse dog whistle, para sempre lembrar para a gente que nós estamos no terreiro, agora a gente pode girar e nós não somos marginais, nós não vamos presos, mas eles estão lá vigiando. Eles estão lá olhando e sempre no mais alto topo do terreiro. Acima de Exu, acima de Pombagira, acima de Orixá, acima do próprio guia dono da casa, está lá Cristo, que nem lá no terreiro vai, mas ele está representado lá. Então, isso é tão difícil, porque quando eu trago esse discurso para a Umbanda, é bang, meu, é cancelamento, é pau, é briga, é David. O David tá agora o David tá com um discurso agressivo, o David tá com um discurso perigoso. Olha que o David agora que não sei o quê. Então, ninguém para pensar.
Ninguém para pensar o porquê que em 2021 a gente está numa cultura em que cultua-se orixás, a cultura é folclorizada, a nossa religião vira folclore. E aí o mais engraçado, e aí é o que eu digo, inclusive na minha dissertação de mestrado, nós estamos em um espaço simbolicamente africano, porque tem pemba, tem atabaque, tem chá, tem tronqueira, tem agogô, tem instrumentos africanos, tem mucungê, tem máscara. Só que nesse espaço, preenchido por valores eurocêntricos, coloniais, espíritas, católicos. Então, de que adianta nós termos um terreiro preenchido de simbologia africana, mas de valores coloniais? Nada. Mas a Umbanda, eu sempre provoco isso. A Umbanda parece, por muitas vezes, que não está preparada para essa discussão. Porque quando a gente quer cantar pro Exu que veio e matou, chorei, chorei, o homem que eu amava eu matei. A Padilha levantou, eu quero ver quem aguenta. Então o povo com medo por quê? Para tornar o terreiro mais palatável e o discurso que se Vai, tem volta um pouquinho, Cristo... volta um pouco. Ponto. Voltei. Tá me ouvindo? Cortou, volta na Pombagira. E aí, produção? Cortou. Pois é. Volta na Pombagira. Então, e o ponto de Maria Padilha é: chorei, chorei, o homem que eu amava eu matei. Matei com 7 facadas em cima do coração. Eu sou Maria Padilha, não aceito traição. Pense, e o povo tem medo desse povo. Falar, ih, rapaz, cova 66, corredor 40, Padilha levantou e eu quero ver quem aguenta. O povo fala, nossa, agora começou o proibidão. Agora tá tocando só proibidão no terreno. Porque o povo quer a música, que o Exu venha tranquilo, vegetariano, calmo, fazendo o bem. Fazendo o bem? Meu Exu fazendo o bem? Você dando tapa na minha cara? Você acha que meu Exu vai dar risada? Você acha que meu Exu é bom? Você acha que realmente... Pergunta para um pai, pergunta para uma mãe que tem um filho, se alguém faz um mal pro filho dela, se ela vai dar outra face. Ela vai passar a faca no teu pescoço. Não brinca com o Exu e Pombagira. Não brinca porque eles sabem dos valores que cada um tem. Então eu costumo dizer, o povo fala, meu Exu é tão bonzinho, meu Exu é tão bonzinho. O meu, se atravessar o meu caminho, meu Exu te mata. E mata mesmo. E mata mesmo. Se não mata, aleja. Exatamente. É disso. Nós precisamos retomar, né? Quer dizer, assumir essa força, não é? Assumir esse espaço, assumir esse lugar sem medo, né? Foi assim. Como é que as pessoas acham, como elas acham que nós resistimos e chegamos aqui resistindo há 4 séculos, não é? Quer dizer, 4 séculos de perseguição, de racismo, de escravismo, não é? Quer dizer, como é que as pessoas acham, não é? E nós temos muito para conversar, temos muito que conversar. Tem 21 dias, então tem que voltar de novo. Eu vou voltar. Eu já quero voltar. Pessoal, inclusive você está anunciando aí, nesses 21 dias eu vou voltar. Pronto, já para não ter escapatória. Não, tem de voltar, porque eu tinha separado aqui alguns temas, separei até o livro do querido Patrício, também a Babalorixá, que é sobre racismo e intolerância nas escolas, para falar um pouquinho sobre. Falar também sobre a matéria de hoje, que saiu na Folha de São Paulo, falando, né, sobre essas questões, né,
do bolsonarismo e o quanto isso é perigoso para nós de terreiro, a ascensão, né? A ascensão das igrejas neopentecostais. Enfim, nós temos muito que conversar, pai. Estou muito feliz, é sempre uma alegria imensa conversar contigo. E espero que o pessoal tenha gostado. Acho que eles gostaram, porque eles estão aqui até agora. E estão aqui nos acompanhando, estão aqui até agora nos acompanhando. E eu quero agradecer, não é, a cada um e a cada uma que está aqui. Sigam lá, pai David, sigam aqui, pai Sidney, e nos acompanhem. A gente trabalha no Instagram, a gente produz conteúdo, não é? Isso é um trabalho, não é acordar e pronto, isso não, dá trabalho, não é? A gente produz conteúdo e eu quero mais uma vez agradecer, pai, pela possibilidade de troca, pela possibilidade de partilha, e nós vamos continuar a conversar. Voltou. O senhor está aqui. Voltou. Olha, pai, eu que lhe agradeço pela oportunidade. Para mim é uma responsabilidade imensa estar aqui ao seu lado nessa live. Eu reconheço suas potencialidades e sei o quanto é importante estar ao lado de uma pessoa tamanha quanto o senhor. Eu gostaria de reforçar um convite que eu já fiz, só que agora eu torno ele público. Eu quero... Armadilha! Agora eu quero tornar ele público para o senhor escapar. A nossa próxima live eu gostaria que o senhor fosse fazer lá do Aruanda EAD, lá do nosso estúdio. Eu gostaria de conversar com o senhor pessoalmente, para a gente não ter tempo, para a gente falar e sem tempo. Então tá bom, tá feito. Será lá no Aruanda. Eu devo uma visita mesmo, não é? O senhor me deve um café. E então vamos marcar essa data para fazer esse encontro lá no Aruanda. Vamos fazer sim no Aruanda. Um forte abraço, pai. Saúde e vida longa. Axé. Saravá. Axé. Muito obrigado. Axé.